Vamos agora direto para os Estados Unidos. Vamos falar com ele, Paulo Figueiredo Filho. Como é que está, meu querido Paulo? Obrigado aí por ter esperado. Aqui com vocês. Boa, boa. Então vou deixar o Alba agora aqui, que está sempre reclamando. Vamos lá. Nosso Casa das Alianças, que vai fazer a pergunta. Noivinho do ano. Isso, noivinho do ano. Ô, Paulo, a gente estava conversando ontem, eu queria saber da questão dos Estados Unidos. Eu vi um tweet seu que algumas empresas aí nos Estados Unidos, elas estão tentando obrigar a questão da máscara, já que a gente estava falando do Covid no começo do programa. E qual é o problema? Porque a minha dúvida é a seguinte, quando o Estado, ele pode definir a proibição e até quanto eu, por exemplo, tenho o meu bar e o Morgado entra e fala, não, eu não quero que você consuma. Até quando essa balança, ela dá certo? O Estado e eu como dono de uma iniciativa privada? Esse negócio de máscara é legal, né, Alba? Primeiro, legal ter estado com vocês ontem aqui no podcast, no mais um podcast, foi muito bacana com o Emilinho, com o Alba, com o Delari, o Superman aí, um prazer estar com vocês, muito bacana o mais um, foi muito legal estar com vocês. O negócio de máscara é um assunto interessante, né, porque todo mundo dizia que máscara era a ciência, né? A ciência, abre aspas, a ciência. Só estou mandando botar máscara porque a ciência manda colocar. Todos os ditadores em potenciais obrigavam você a usar máscara porque diziam que eles estavam seguindo a ciência. E aí eu fico um pouco confuso, né? Porque a ciência deveria ser uma só, não pode ter várias ciências. Uma coisa não pode ser verdade e mentira ao mesmo tempo do ponto de vista de ciência, talvez só na física quântica que uma coisa pode estar e não estar ao mesmo tempo. E aí você chega aqui nos Estados Unidos agora, eu vou dizer, ontem, acho que foi ontem, uma juíza aqui, por um acaso até nomeada pelo Donald Trump, uma juíza determinou que a lei do Joe Biden, que obrigava as companhias aéreas e o TSA, que é a agência reguladora aqui do tráfego aéreo, a mandarem as pessoas usarem máscara, essa lei era ilegal. Essa lei era ilegal da forma como ela foi constituída e realmente era a forma... E aí o governo parece que não vai recorrer, porque já estava pensando em retirar as restrições de máscara mesmo. Estamos com um pequeno problema, como está todo mundo... Tá vendo? Até nos Estados Unidos a internet... Deu um bizinho. Ou é a internet ou é o Google, né? O YouTube também tá com a gente aí. Tamo na mira. Tamo na mira aí desse YouTube também, dessa porcaria aí desses caras. Mas tudo bem, mas vamos continuar aqui. Eu não sei se vocês ouviram, até onde vocês ouviram. Ouvimos até que você estava falando das duas... Da lei do Biden. Da lei do Biden. Então, a juíza determinou que a máscara, a exigência de máscara nos aviões era ilegal. Então, agora, a partir dessa semana, várias companhias aéreas estão tirando a exigência de máscara para todo mundo. Todo mundo que vai viajar agora, avião está liberado aqui nos Estados Unidos, você poder andar sem máscara em avião. Teve festa das aeromoças e dos comissários de bordo e tudo mais. Uma maravilha. Ao mesmo tempo, você ainda tem escolas, em alguns estados, por exemplo, em Nova York, você ainda tem a obrigatoriedade de máscara até para crianças em creche. A Filadélfia, na semana passada, fez uma coisa de maluco. Você vê que os caras são muito doidos. Eles voltaram com a exigência de máscara em todos os lugares fechados no estado, inclusive para criança. Aí, respondendo a sua pergunta especificamente, Alba, os estabelecimentos aqui, por causa da primeira emenda, eles podem recusar serviço por qualquer motivo, tá? Então, eles dizem aqui, a Constituição americana diz que você, dono do estabelecimento, você não é obrigado a prestar serviço a ninguém, o que eu acho correto. Você só não pode discriminar as pessoas por condição sexual, orientação sexual aquelas racial, coisas, origem né? étnica, raça, etc. Essas coisas. Você não pode discriminar as pessoas. Mas se você virar e falar assim, eu acho o álbum babaca, não quero que ele coma no meu estabelecimento. Você pode. Essa mesma lei dá direito de você exigir que cada um use o que você quiser que use no estabelecimento. Então, se você tem uma empresa e você fala assim, na minha empresa, eu quero que as pessoas entrem só vestidas com chapéu Napoleão. Eu acho que é como eu gosto e você tem o direito. E a pessoa, se quiser comer no seu estabelecimento, que siga essas regras. A partir daí, você tem uma estrutura realmente aqui federativa e que segue o princípio é um princípio que tem um nome difícil, mas é uma coisa interessante, da subsidiariedade. Então,
todos os municípios, o poder aqui está mais concentrado nos counties e nos municípios do que no governo federal. Então, você não tem uma obrigatoriedade de máscara, nunca teve aqui nos Estados Unidos, obrigatoriedade de máscara nacional. Mas você, nos municípios, alguns condados, condado aqui é uma coisa que está acima do município. Um condado tem vários municípios. Então, você tem municípios, condados, estados e Estados Unidos, né? Governo federal. Alguns municípios determinavam que a obrigatoriedade de máscara em lugar fechado. Alguns estados determinavam a obrigatoriedade, ainda determinam, como Nova York, por exemplo, como a Califórnia. Alguns condados também determinavam. Então ficava essa meio que zona. Na Flórida, o governador aqui deu uma peitada, né, na legislação e falou assim, é proibido que os estados e municípios multem as pessoas por não utilizarem máscaras ou não cobrarem máscara. E aí, no final das contas, a decisão ficou do dono do estabelecimento e das pessoas. Em vários momentos, eu aqui cheguei num estabelecimento, um exemplo claro aqui, eu cortava o cabelo no mesmo lugar há 2, 3 anos. Cheguei lá um dia, o cara virou e falou, não, tá voltando aqui, a gente tá voltando a exigir máscara. Eu virei e falei assim, eu não vou usar máscara. Aí o cara falou, olha, então eu não vou te servir. Eu falei, pois não, nunca mais volto aqui na minha vida. E um abraço, mudei pro salão do lado e estou muito feliz desde então. Isso é liberdade. Liberdade do ponto de vista do provedor de serviço, que não é obrigado a aturar algo diferente do que ele acredita, e liberdade também do indivíduo para consumir. O assunto começa a ficar mais complicado quando você chega assim, em escolas, né? Porque você tem as questões das escolas públicas e tem a questão da escola particular. Você vai tirar o seu filho da escola que ele já está adaptado só porque a escola está exigindo máscara? Então, tudo na vida tem nuances, né? Mas é assim que funciona aqui. Mas agora deu uma confusão, ontem eu estava acompanhando, e aí no aeroporto, eles não sabem mais, porque o que acontece? Se pode ou não. Tem alguns lugares que eles falam, máscara é obrigatório, e tem outros lugares que eles falam, a gente gostaria que você usasse máscara, não é obrigatório. Sim. E agora no aeroporto, como surgiu essa lei, eles não sabem mais o que fazer. Então eles estão tirando os avisos lá de máscara ser obrigatória ou não. O certo devia... Quem quer usar, usa. Quem não quer usar, não usa. E não enche a paciência. E não enche a paciência de ninguém. Essa é a liberdade. Isso é a liberdade. Mas... vivemos aí esse período com aquele terror que fizeram do Covid, com aquelas câmeras, mortes e tal. Até o secretário de saúde veio aqui usando máscara, fazendo um papel, desculpa, ridículo. Ele veio aqui, ele ficou de máscara o programa inteiro, falando, parecendo o Bane do Batman, o Sub-Zero. Mas ele é igual o chapéu de Napoleão. Ele pode, é igual o chapéu de Napoleão. Mas ele pode usar. Não, mas tudo bem, mas é que o cara, como secretário de saúde, passa uma mensagem catastrófica, parece que é um caos. Que ele é maluco. Exato. Que ele é maluco. A mesma mensagem do chapéu de Napoleão. Então, se você quer sair com o chapéu de Napoleão na rua, eu vou falar, não, entendi, esse cara é doido. Hoje em dia eu vejo uma pessoa... Você tem... Mas quando eu falo doido, eu estou querendo dizer tecnicamente doido. Eu não estou dizendo... Não é um adjetivo. Eu estou dizendo que a pessoa está sendo objeto de uma psicose de histeria em massa. Então, é técnico isso, não é uma invenção. É uma coisa com artigo publicado. E até o Robert Malone foi falar disso no podcast do Joe Rogan. As pessoas caíram de pau em cima dele. Mas as pessoas procurem Mass Formation Psychosis, psicose de formação de massa, onde as pessoas estão vivendo, de fato, uma histeria coletiva. E o grande psicólogo, o Carl Gustav Jung, falava sobre isso. Falava, olha, o maior perigo da humanidade não vem de guerras, não vem de nenhum... Ele falava de nenhum micróbio, né? Ou seja, um vírus, não deixa de ser um micróbio. Ele fala, o maior perigo da humanidade vem da loucura em massa. Porque contra essa não existem formas de tratamento, não existem formas de você combater. E hoje, o que nós vivemos, causado sem dúvida nenhuma pela mídia, é uma psicose em massa. Ou melhor, uma mass formation psychosis, né? Formação de psicose em massa. Não, psicose de formação em massa, na tradução para português. Então, assim, um sujeito que está hoje, né, supostamente é secretário de saúde, deve ter não sei quantas doses de vacina, não sei quantas doses já pode tomar de vacina. Ele deve ter umas 43 doses de vacina. Aí ele está aí, sentado, no programa, onde hoje a variante que está circulando, o Omicron, mata menos do que um vírus da gripe. Aí o sujeito, que a não ser que esteja num estado de comorbidade, alguma coisa muito séria, o sujeito vai e senta e usa máscara, das duas uma.
Ou ele é um impostor que quer sinalizar virtude para a população, para mostrar, olha como eu sou malandro, olha como eu sou bonitão, como eu sou responsável e uso máscara. Ou ele realmente acredita que está em risco e como ele é uma pessoa que supostamente entende da área de saúde, ele está num processo de loucura. Por que é loucura? Porque ele perdeu a conexão com a realidade. Loucura é isso. Loucura é quando você deixa de perceber a realidade como ela é. E é a única explicação para um caso desse. Então, mas você tem que pensar, porque eu penso o seguinte também, o início foi muito aterrorizante, não é? Aquele momento que a Pela gente mídia. passou... Não, Pela mídia. A mídia, o que a gente estava acompanhando da China, era uma doença nova, que ninguém sabia. Ninguém sabia. Tinha as imagens da Itália, aquelas imagens da Itália, dos respiradores. Aquilo bugou todo mundo. Qual é a chance de hospitalização de Covid no momento mais crônico, variante Delta, que foi a pior variante? Qual é a chance de você contrair Covid e ser hospitalizado sem vacina? Não, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que no princípio, porque eu acho que a gente teve várias etapas nessa pandemia. Primeiro foi o terror, aquelas imagens do Covas, que ele fez aquele monte de cova no cemitério. Da Atena mostrando. Falando, pô, vai morrer todo mundo nesse negócio. Aí foi passando, a gente foi acompanhando. Depois vieram as vacinas. Quando vieram as vacinas, a gente falou que, pô, essa vacina tem 98%. O cara falou, eu vou me livrar isso rapidamente do Covid, vai acabar. Sim. Veio a vacina, tivemos uma outra onda e tal. A gente vem acompanhando isso. Não tem como fazer uma previsão. Emílio, a chance de hospitalização era de menos de 1% em todos os momentos. A chance de hospitalização por Covid era de menos de 1%. O Gallup, que é um instituto de pesquisa aqui nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e perguntou para as pessoas qual é a chance que você acha que é de ser hospitalizado por Covid. Aí, se você contrair. Você sabe o que os democratas e, portanto, as pessoas que assistem mais à mídia, né? Porque o democrata assiste mais à mídia e por isso que ele é democrata. Você sabe qual foi a resposta dos democratas? 49% dos democratas responderam que a chance era de 50% ou mais. As pessoas estavam numa psicose em massa tão severa que elas acreditavam vendo os jornais que a chance delas serem hospitalizadas por Covid, se pegassem, era de 50%. Isso é louco, isso é tecnicamente loucura, você está desconectado da realidade. E aí o cara manda você, se você está com uma doença, se você tem uma doença circulando, que a chance de você pegar e ser hospitalizado é de 50%, esse cara aceita qualquer coisa que falarem pra ele. Bota 3 máscaras na cara, 3 máscaras na cara. Tranca seus filhos dentro de casa de 1 ano sem escola. Claro, pô, se eles pegarem essa doença, vou ter 50% de chance de morrer. Qualquer coisa que você me falar, eu vou aceitar. Então, mas as pessoas achavam que era mais letal, que Covid era mais letal que a peste bubônica. Mas, Paulo... O ser humano é burro, a nossa natureza é burra. A gente tem muito medo do desconhecido, não é? A gente ficou com medo dessa doença. Porque isso aí, eu acho... porque a imprensa jogou com isso. Eu sei, mas a culpada dessa história é a imprensa. Mas foi no mundo, no mundo inteiro. Foi o mundo inteiro que parou. A gente... Não foi. Não da forma como aconteceu. Outra pesquisa que fizeram, tá? Os 2 países que tiveram maior negatividade na cobertura da imprensa sobre Covid, sabe qual foram? Brasil e Estados Unidos. Curiosamente, os 2 países... Agora eu estou sem a fonte aqui, é algo que eu explico no meu curso. Os 2 países foram os 2 países que tiveram a cobertura mais negativa. Negativa no sentido, de novo, técnico. Palavras de cunho negativo nas reportagens. Os 2 países que tiveram maior cobertura negativa sobre o vírus foram Estados Unidos e Brasil. Eu me atrevo a dizer que no Brasil foi pior que nos Estados Unidos, acompanhando os 2 países. Curiosamente, um tinha Bolsonaro e o outro tinha Trump. Sim. A imprensa é um agente político, pô. A imprensa não é mais... No momento onde a população mais precisou da imprensa, Emílio, porque era o momento onde nós precisávamos de informação real, verdadeira. Foi o momento onde a imprensa fez o papel mais feio da história da imprensa, da história do jornalismo, desde o Gutenberg. Esse foi o momento mais feio da história mundial da imprensa. Por isso que eu digo que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política. E isso é uma tristeza. É uma tristeza. As pessoas acham que eu falo isso com alegria. Falo com enorme tristeza. Pô, eu sou jornalista. Não, sim. Nos Estados Unidos foi para derrubar o Trump e aqui foi o Bolsonaro, genocida, tal, que não faz o menor sentido chamar o cara de genocida com uma pandemia negacionista, essa coisa toda. Mas tirando isso,
A gente viu o mundo inteiro parado. Esquece o Globo, esquece tudo. A gente viu o mundo inteiro parado e ficou com medo daquele negócio. Claro. Ninguém sabia. Então é natural que a população esteja com medo. Agora tem a China fechando de novo. Você viu Xangai? Mas é que... Então, Xangai fechou de novo. O Zeballos falou aqui, fechou de novo porque lá não tem o rebanho. Aliás, a população não foi submetida ao vírus. O rebanho, não teve... A população não foi submetida ainda ao vírus. Não chegou o vírus lá porque o cara fez esse lockdown. Isso, em Wuhan. Esse lockdown louco aí que eles fizeram que ninguém saía de casa e ficava todo mundo preso. E agora? O que nós vamos acreditar? Vai ter carnaval aqui. E agora, Paulinho? Você vai no bloco? Vai desfilar. E agora? Bloco da Disney. E agora? Olha só, eu tenho muita sorte. Eu vivo num estado onde o governador, que talvez seja hoje o político, o melhor político do mundo, digamos assim, não dá pra gente ficar idolatrando político. Eu tenho muita simpatia pelo Trump. O Bolsonaro tem méritos pessoais, tenho várias críticas a ele, faço com frequência, mas ele tem muitos méritos pessoais. Agora, hoje o cara, pra mim, que tá brilhando, o cara que tá jogando assim, é o Cristiano Ronaldo da política hoje, é o Ron DeSantis, que é o governador do estado que eu moro. E ele foi contra tudo isso que disseram que era pra fazer. Tudo. Foi contra tudo. Foi contra lockdown. Ele fez um lockdown de 40 dias no início da pandemia, 40, 45 dias, que ele diz que se arrepende. Que era naquela época que as pessoas estavam sem saber o que fazer, diziam que era só pra achatar a curva e tal. E uma hora ele falou, não, peraí, lockdown indefinido, isso é coisa de maluco. Os negócios estão quebrando. Mandou abrir em junho os parques da Disney nos Estados Unidos, junho de 2020. Não estou falando junho de 2021, não. Junho de 2020, os parques da Disney nos Estados Unidos já tinham, Disney e Universal, os parques temáticos, né? Já tinham autorização para abrir. A Disney acabou abrindo em agosto e acho que a Universal em meados de junho. Aqui. Em outubro, todas as escolas, inclusive as escolas no meu condado, já tinham aberto. No estado da Flórida, na maioria do estado, as escolas não perderam nada de aula. Máscaras, ele baixou decreto proibindo as pessoas de serem multadas por não usar máscara. Fez Spring Break, que é aqui uma espécie de carnaval, o que você está chamando aí de bloquinho, aqui já teve desde 2021. Teve Super Bowl em 2021, aqui em janeiro de 2021, diziam que ia ser um evento super spreader, que é um evento que ia espalhar vírus para todo mundo. Não aconteceu nada. Ele fez tudo isso. No final você tem a comparação do que ele fez com o que estados como Nova York fizeram. Né? Aqui também a academia... Estamos com problema aqui. Já parou de ter que usar... Estamos com problema da conexão. Espera aí que a gente está com problema da conexão. Só um segundinho. Entrou uma imagem aí que eu não tenho ideia. Uma imagem aleatória. Eu vou aproveitar e vou fazer um break para a gente arrumar a conexão. O Paulinho ele vai complementar daqui a pouquinho na sequência. É só para rádio, não é isso? Então vamos lá. Só para rádio, por gentileza. Faz a vinheta. Tá, voltou aqui, Delari? Arruma a conexão, né, Dedê? Você fica sentado. Eu sei que é lá. Vai lá consertar o modem. Mas pode ligar de novo. Liga no iPhone. Consertar o modem lá. É lá. Pendura lá no cabo. Não, é lá. Ele sentadão. Não, eu sei que é lá. Voltou ou não? Vai lá mexer no cabo lá. Ele tá pedalando a bicicleta. Te falar, viu? É lá. Isso aí, é lá. É lá na Flórida. É lá. Lá não tem 5G. Confortável, né? Mexe no car system. Você dá risada, né, gordão? Eu dou. Você dá risada, eu acho né? bom. Pera aí, eu quero saber o seguinte. Você quer saber do petróleo? Pode perguntar pra vocês? Pode, claro. Não, pera a conexão, pô. Então vamos sem falar. Vamos falar com a gente. O Delari pega uma aguinha. O Delari vai lá resolver. Traz uma pizza O Delari resolve nada, tá ficando sentado. Olha lá, o problema é lá. O problema é dele, não é nosso. Ele tá vendo se tem mais gente pra jogar pôquer agora. Ele tá fechando a mesa. Estou ligado. Mas isso que o Paulinho falou, até com o Superman, do Ron DeSantis, ele tá roubando a cena, né, o Ron DeSantis tá roubando a cena, ele é um presidenciável aí que tá entrando no páreo junto com o Trump, ele vai tentar ganhar um espaço junto ao Partido Republicano. Vice, até será? Porque voltou. Tamo de volta. Voltou. Desculpa, viu, Paulo? Olha ele aí. Deu bizil aí. Eu não sei se é a minha conexão. Normalmente funciona bem, tem fibra ótica. Mas você começa a falar mal de China, lockdown, não sei o que, as coisas começam a cair. Você sabe como é que é.
Mas é o... Eu sei bem como é que é. É o momento que a gente tá. Vou fazer o quê? Não Alexandre tem jeito. de Moraes. É o Alexandre de Moraes. Não fala assim. Não fala essa palavra. Deixa eu te falar. Você vai ver no algoritmo. Deixa eu te falar. O cara fica... Leonardo. Então a gente tava falando do DeSantis, que é o governador da Flórida, que é o cara, ele é republicano da Flórida, que inclusive ele fez aquela lei da Disney e tal, que tá dando o maior bafafá aí. A CNN, que é uma televisão mais de esquerda, mais progressista lá, sei lá, como é que eles chamam lá, de democrata. Eles mudam o nome, né? Os Comuna muda o nome sempre para dar o tomé na gente. E aí entram os professores lá descendo o pau nele. Os caras estão descendo o pau nele na CNN aí. A CNN americana. É ótimo. Odeiam ele. Mas o negócio é o seguinte: o cara tem um negócio aqui, um comitê, se chama Committee to Unleash Prosperity. É liderado pelo cara o fundador da Forbes, da revista Forbes. E eles fizeram um estudo aqui nos Estados Unidos e compararam os estados. Falaram, tem 2 anos de pandemia, vamos ver como é que os estados se saíram. A Flórida ficou entre os 5 ou 6 melhores estados em termos de comparação de mortes por milhão de habitantes, claro, e em termos de desempenho econômico. Mais de 400 mil pessoas, é muita gente, se mudaram para o estado da Flórida, fugidos de Nova York e da Califórnia. As pessoas estão indo embora desses estados porque não aguentam mais viver sob o jugo da opressão. Então você tem essa é uma visão. A outra visão que eu digo que é a visão da direita, tá? O outro lado é a visão da esquerda, que é um meio do caminho mais para a esquerda, é o que vocês viram no Brasil, é o que Eduardo Leite, João Dória, esses caras que supostamente são de centro, né? Centro, não é centro porcaria nenhuma. O que os caras fizeram é muito mais próximo do que está acontecendo em Xangai. Eu mandei para a produção, não sei se a gente consegue passar as imagens, mas quase ninguém está falando do que está acontecendo em Xangai. Xangai vive hoje, Xangai é a maior cidade da China. Tá? Isso aí que vocês estão vendo agora na tela é uma pessoa que descobriu que testou positivo, e aí os caras, a polícia de roupa branca, vai lá na casa do cara e lacra a porta do cara para o cara não poder sair de casa. Não é lockdown, é prisão domiciliar. Exatamente. Tá? Isso que vocês estão vendo é o campo de concentração, tá? Que é o centro para onde as pessoas que não são lacradas em casa são levadas para dormirem nessas caixinhas, que são os campos de concentração de Covid, onde eles separaram crianças dos seus pais, inclusive bebês com meses. Nossa. Se um testava positivo e o outro testava negativo, eram levados para esses campos. Isso aqui que você está vendo é uma pessoa sendo arrastada à força de dentro de casa pela polícia da roupa branca e jogada numa van para ser levada para longe da família porque testou positivo no Covid. Você tem um código QR, aquele que é o mesmo código que você escaneia para qualquer coisa. Hoje a gente tem código QR para tudo. Você recebe um código QR que fica vermelho ou verde, dependendo do resultado dos seus testes, e você tem que ser testado todo dia, ou dia sim, dia não. E se foi testado vermelho, meu amigo, tá ferrado. As pessoas estão passando fome, porque tá faltando alimentos. Lá ninguém pode sair na rua, ninguém. Então os supermercados estão todos fechados, os carros só circulam com autorização, e as associações de moradores chinesas ganharam poder de polícia. Você, para poder circular nos lugares, precisa de autorização da associação de moradores. Agora, você imagina, você testou positivo em casa, a sua esposa testou positivo em casa e vem a polícia da roupa branca, bate na tua porta e te leva assim, arrastada. Isso é a China. E a China foi quem inventou essa política de lockdown. Essa política de lockdown começou em Wuhan. Nunca tinham feito isso no Ocidente. Inventaram na China. Um cara chamado Ashish Jha, que é um especialista da CNN aqui. Não é da CNN, não, para justiça seja feita. Ele é um cara que passou por todas as redes de TV de esquerda americanas, também é na CNN, mas em todas as redes de TV em casa. Esse cara, que hoje é um dos conselheiros do Joe Biden na área de saúde, foi o grande promotor da ideia do lockdown nos Estados Unidos. Ele ficou famoso porque um ex-assessor de imprensa do Partido Democrata, chamado George Stephanopoulos, que tem um programa na rede ABC, que por uma acaso é da Disney, então você vê que a trama vai se conectando, né? Esse George Stephanopoulos levou esse Ashish já para começar a defender a ideia de lockdown no programa dele. Chama Good Morning America, um programa matinal aqui, uma espécie de Ana Maria Braga, sei lá, Fátima Bernardes, não sei, um programa matinal de notícias e comentários. E aí esse cara começou a defender a ideia do lockdown nos Estados Unidos, e aí todo mundo começou a copiar essa ideia, e daí veio o Anthony Fauci e começou a defender a ideia, e meio que de uma forma uníssona, todo mundo copiou a ideia da China.
para tratar o vírus. Isso foi importado da China. E os nossos governadores brasileiros, que, claro, copiam tudo que os americanos fazem, o mundo inteiro copia o que os americanos fazem, claro, todo mundo começou a seguir com o macaco de imitação, mas ninguém sabia se o lockdown funcionava. Hoje a gente sabe que não funciona, a não ser que você faça, aliás, nem do jeito que os chineses estão fazendo. Porque você vê, o mundo está tendo carnaval e a China, Xangai, gente, Xangai é uma cidade rica. Então, mas ô Paulinho, você sabe, por que isso aí? O chinês também, ele tem trauma, porque tiveram aquela gripe de Hong Kong, morreu 1,5 milhão nos anos 60. Depois eles tiveram aquela outra, como é que chama a outra, que morreu gente pra caramba na outra epidemia que eles tiveram. Tem muita epidemia, essa zoonose. Tiveram, se você procurar, eles tiveram. É uma sociedade porca. Então, mas... É uma sociedade, como sociedade, eles são um pouco higiênicos. Então, mas lá, o sistema dele é... Não é que todo chinês é porco, isso, mas a cultura chinesa, de modo geral, é pouco higiênico. É Covid zero. Esse sistema aí deles é Covid zero. Não tem conversa, vai lá e tranca o cara e tem mesmo... Não está adiantando nada. Todo esse controle não adiantou. Talvez não tenha adiantado porque hoje em dia o mundo é muito conectado. Então é muito difícil. Hoje em dia, você viaja 12 horas, você está na China. 12 horas o chinês está aqui. Hoje em dia você tendo variante Delta na China, Emílio. Você vê que... Variante Delta. Os caras não têm imunidade de rebanho. Exatamente. Que é isso... que o Zeballos falou aqui, ele falava aqui sempre, porque ele fala... Falei com o Dr. Zeballos hoje. Ele fala, hoje em dia, nossa população aqui é menos suscetível, o chinês é mais suscetível, justamente por fazer esse lockdown que fecha mesmo e ninguém sai de casa. Exato. Emílio, posso aproveitar e fazer uma pergunta pro Paulo? Pode fazer o que você quiser. Tá miudinho. Oi, Paulo. Então, Paulo, duas coisas que eu acho que são importantes salientar do que você falou. A primeira é, sempre que o Estado invade a liberdade humana ou a liberdade do indivíduo, ele tem um ônus. Ele tem um ônus de justificar o porquê dessa invasão temporária a respeito de algum tipo de assunto, seja ele qual for. Então, você tem lá, por exemplo, o ônus do Estado era criar mais leitos. A ideia de quarentena, 40 dias ou algum período restrito. E não foi o que aconteceu. O lockdown foi essa palhaçada. E isso me remete ao segundo ponto, que é a imitação. Emílio, lembra do canudinho da tartaruga, não? Sim, senhor. Tartaruga, foi feito vídeo lá, tartaruga sufocando com o canudinho. Aí foram editadas normas em vários países ao redor do mundo. Você vê como o ser humano só... É Ctrl-C, Ctrl-V, hein? Isso é genial. O ser humano só copia. Não tem nada de original em uma série de atos que você acha que são originais. Aí pega, na França, começa a aprovar no âmbito nacional a legislação a respeito do assunto, vários estados americanos vêm para o Brasil. Mesma coisa, estado de São Paulo começa copiando, depois todos os estados copiam, depois você vê mais de 2.500 municípios copiando a legislação da Prefeitura de São Paulo, que foi aprovada, sancionada no âmbito da Prefeitura de São Paulo. Então, esse ponto que o Paulo colocou é a maior verdade que eu consigo enxergar. O ser humano é rebanho, sim, né, em termos de imitar políticas públicas, não por achar que vai dar certo, por algum senso de veracidade ou de que aquilo lá funciona, mas muito mais por uma questão de se todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também. E acha que depois ele vai conseguir segurar a onda. E aí, Paulo, minha pergunta para você é sobre outro assunto, mas ainda dentro disso. Você sente que a sociedade americana de alguma forma respeita essa reviravolta em termos de dados, em termos de lockdown, e isso vai surtir efeito para uma próxima eleição presidencial dos Estados Unidos, ou pelo menos nos midterms agora? Pergunta com opinião embutida. Muito embutida. Não precisa nem responder. Só fala assim ou não. Pra que o cara vai responder? Você concorda comigo? Sim. Falando sério agora, isso que você está falando é verdade. Tem fica muito complicado para um político não fazer nada. Então, tá morrendo gente. De fato, o Covid matou muita gente. Isso aí é inegável, tá? Que foi uma epidemia. Um dia tem que responsabilizar a China para descobrir como é que esse troço começou, né? Mas, beleza, o Covid tá matando gente. O político, ele tem duas opções. Ou ele fala assim, olha, é muito duro o que o mundo tá passando, nós temos que procurar formas de combater isso de forma inteligente, mas não há nada que eu possa fazer de fato, a não ser aumentar a capacidade dos hospitais, a não ser tentar procurar formas de mitigar para quem puder trabalhar de casa, etc, etc. Mas isso vai pegar a todos nós e vamos pesquisar vacina, etc, etc.
Alguns políticos fizeram isso. Donald Trump foi um, e no Brasil, Bolsonaro. O discurso do Bolsonaro era mais ou menos esse. A vida é dura, quem tem medo da vida não é homem, e vambora, vamos em frente, né? Então, o discurso do Trump foi muito parecido. Mas isso é ruim para um político no primeiro momento, porque a crise está acontecendo, as pessoas olham para a autoridade e falam assim, me ajuda. E o cara fala, não posso fazer nada, cara, isso aí é uma porcaria de um vírus. Então, as pessoas têm que fingir que estão fazendo alguma coisa. Metade das medidas de Covid foram pessoas fingindo que estavam fazendo alguma coisa. Bota 3 máscaras na cara, dá 3 pulinhos, fala, São Longuinho, se livra do meu Covid, dá, lockdown, tranca em casa. Essa questão dos 2 metros, distanciamento social, pessoas lavando compra com Clorox, com sei lá o que usa aí no Brasil, Veja. Assim, isso tudo, o político ele tinha que tentar fazer alguma coisa, ele tinha que parecer para a população que ele estava tentando fazer alguma coisa. E isso era muito bom para quem estava fora do poder, criticar quem está no poder. Principalmente quando você tem políticos mais honestos, como o Trump e o Bolsonaro, que viraram e falaram, cara, estou fazendo o que eu posso, mas a situação vai ser dura mesmo. Bom, posto isso, você chegou num momento onde as verdades apareceram. Ninguém mais pode falar que lockdown funciona. Ninguém mais pode falar que você colocar uma máscara de pano resolve. Ninguém mais pode falar que você passar álcool gel na mão ia resolver. Ninguém mais pode dizer que você tirar as crianças da escola era importante. Tudo isso foi demolido, é o que o Emílio estava falando agora há pouco, antes de eu entrar. A lua, o sol e a verdade, mais cedo ou mais tarde, aparecem. Não teve como. Hoje, olha só, você pode ser Lula, você pode ser Bolsonaro, você pode o que você quiser, você pode ser Stalin. Se você for olhar o mundo real como ele é, o Bolsonaro, as coisas que ele dizia, 90% estavam corretas. Exatamente. Que é o conhecimento empírico. Ainda bem que a gente tem isso. A gente tem um negócio, a gente vê, ouve, você vê ali. É que nem a dancinha do TikTok. O que tem? A dancinha do TikTok, ela é muito ridícula, porque você vê pessoas velhas. Você vê pessoas velhas fazendo a dancinha. Pessoas de 40 anos fazendo a dancinha do TikTok. Você fala, tá errado, não precisa. Mas tá todo mundo fazendo. Por que não fazer? Mas é errado. Isso. Mas aí alguém faz aquilo, mesmo sabendo que é errado. É a mesma coisa da máscara. Sim. Você sabia que não funcionava. A pessoa usava uma máscara velha. Isso. Cheia de... Porque você não lavava mais no chão. Caía no chão. Você usava aquela máscara porque você usava aquilo lá. Sim, entendeu? Então é isso. E você vai aprendendo, a gente vai... Mas agora eu quero saber o seguinte. Vocês estão muito 2020. Convenço. Vocês estão muito 2020. Hoje eu convenço. Vocês estão muito 2020. Eu tô em 2022 e eu quero saber o seguinte. Meu querido Paulo Figueiredo, você é um cara que tá aí, acompanha tudo, eu sei que você lê tudo, você tem a tua tela aí, você fica ligado o dia inteiro. O Putin agora baixou o preço do petróleo, fez igual o Andrade, baixou o Ervic 40%. Falou o seguinte, O gerente ficou louco. falou o seguinte, eu tenho petróleo aqui, eu tenho um posto de gasolina aqui. É nóis. É nóis. $35, eu tô queimando o barril. Índia já foi. Falou, opa, tô aqui. É nessa. É eu nóis. vou nessa. China, tamo junto. dentro. E Rússia? E agora? E o bloco? E agora? E estão falando que essa é a Terceira Guerra Mundial. É isso? Só pra dar uma aliviada. O problema é o seguinte, né? Ninguém que faz petróleo é bonzinho. Você tem que escolher Oriente Médio, Venezuela... Tá tudo... Então, assim, Oriente Médio, então tá tudo liberado. O Oriente Médio sempre foi bacana, todas as questões humanitárias no Oriente Médio sempre foram respeitadas. Venezuela, tudo certo, né? As pessoas estão lá, ditadura, um monte de gente passando fome, sendo oprimida por um ditador comunista. Tá tudo certo, pode comprar do Oriente Médio e da Venezuela, mas do Putin não pode. Assim, desculpa dizer, quem colocou o mundo nessa enrascada foi a esquerda. Porque a alternativa a você comprar petróleo... Porque petróleo deu nos países que os caras são maus, não teve jeito. A alternativa de você comprar petróleo dos caras maus é você ser o quê? Você ser autossuficiente em petróleo. Quem que fez os Estados Unidos autossuficiente em petróleo? Ficou autossuficiente em petróleo no governo Trump. Aí assumem os democratas e falam assim, não. Petróleo é ruim. Quem entende dessas coisas é a Greta. Greta, a menina lá autista de 15 anos, sabe tudo. Vamos seguir o que ela está falando, porque ela está chorando. Ela está falando, how dare you?
né? Como vocês ousam prejudicar o meu futuro? O mundo parou para ouvir uma menina autista de 15 anos. Não tem nada contra autismo, a gente sabe, tem caso na família, nada disso. Mas a gente não vai parar para ouvir uma menina autista de 15 anos sobre geopolítica e sobre política energética, né? Então, toda essa ideia... É claro que não foi a Greta, né? A Greta, ela foi utilizada como garota propaganda, mas a capa da revista, pessoa do ano, não sei o quê, blá, 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 blá. Depois a gente vai descobrir, e isso está em investigação nos Estados Unidos, que quem financiava várias das instituições ambientalistas, quem era? Jorge Soros, porra. A Rússia, pô. A Rússia financiava várias instituições ambientalistas aqui nos Estados Unidos, e claro que influenciava, e que financiava também na Europa, e claro que... Porque é o que eles fazem, é o que eles sabem fazer. Eles financiam as ideias que enfraquecem o Ocidente. Todas essas ideias marxistas que foram implantadas, que chegaram no Ocidente, e isso é amplamente documentado pela literatura. Um dia dá para sentar aqui e trazer todos os livros que mostram isso. Foram incentivadas, e ainda são, várias delas incentivadas pela China. Porque China e Rússia não estão nem aí para essas questões ambientais. O Putin também não deixa entrar nada dessa agenda de transgenderismo, nada de essas coisas não entram lá. Isso é coisa para enfraquecer o Ocidente. O Ocidente tem que ficar fraco discutindo qual o banheiro que você usa, enquanto ele está lá invadindo a Ucrânia. Então, quem é o culpado do mundo estar fragilizado do ponto de vista energético? A esquerda, que propõe essas ideias ambientalistas. E quando faltar comida no mundo, também, lembrem-se, né? Também foi a esquerda que ficou dizendo que tinha que salvar as girafas da Amazônia em vez de produzir soja e trigo. Eu preciso fazer um break rapidinho, é só pra rede. O papo tá bom. Sim. Não devia ter break, pô. Break Delari. quem é? O Delari. Não tem Vamos salário. fazer o break rapidinho, só pra rede, a gente continua com o papo aqui na Panflix e nas outras plataformas. Mas você não acha que isso aí é coisa de europeu, não, ô Paulinho? É jornalista. Isso aí é coisa de europeu, pô, do alemão, dos caras lá da Escandinávia. Não, americano. Joe Biden. Não, Joe Biden, pô. Joe Biden cancelou. Americano do Sorro. Americano ali do Sul, da Califórnia. Nova York. É lógico. É outros americanos. Tem vários americanos, né? Mas você pergunta ao Lula o que ele acha. Não é só coisa de americano. O Lula, que é a mesma coisa. A agenda, aliás, um dos termos principais para o acordo que está acontecendo agora entre o PSOL e o PT é focado na agenda ambiental. Está lá na lista de exigências do PSOL. O Lula é malaco. Maníaco. O Lula é malaco. Não, é malaco. Ele é malaco, mas ele bate com as duas. Rouba a pauta. É lógico. Ele é refém da esquerda. Você acha que o Ministério de Índia é para quê? O Ministério de Índia é para isso. É para lidar com a questão territorial brasileira. Isso não é para ficar de índio. Você acha que o Lula está preocupado com índio? Não está. Não está preocupado com índio. Na verdade, nem os índios querem ficar vivendo, que nem o Bolsonaro sempre fala isso. Ele falava muito bem isso na primeira campanha dele. Falava, essa esquerda quer tratar índio igual animal de zoológico. Quer que o índio fique lá. Que o índio fique lá pintado, andando nu por aí, para ele ficar, enquanto ele está lá em Ipanema, na cobertura dele, dizendo, eu me preocupo com a questão do índio, não sei o quê. O índio quer saúde, quer comida, quer bens de consumo, quer viver bem, quer ar-condicionado. Hilux, eles gostam de Hilux. Não, mas isso é aquele Sebastião... Isso aí é aquele Sebastião Salgado lá, que ele fala que o Brasil, os índios é a última coisa do homem ancestral. O que representa um museu. Ninguém tá mandando matar os caras. Ele é um fotógrafo. Eu sei, isso é ele que fala. Ele fala isso. Mas artista é tudo de esquerda. Deixa ele falar isso. O que eu quero saber é o seguinte. 84. E agora, o que vai ser? Porque a Europa toda bonitinha, o alemão todo bonitinho, comprando petróleo sujo. Sujo do quê? Você já viu lá? Você já viu lá na Sibéria como é que é aquilo? A poluição que é aquilo lá? E eles se portavam bonitinho, tal, não sei o quê. Tinha nota no petróleo. O canudo da tartaruga. Agora eles estão precisando do petróleo. E agora, o que vai ser do mundo? Como é que vai ser? Como é que isso vai ser pra frente? Diga lá, Paulo. Entendeu, Paulo? É isso que eu quero saber. Como é que vai ser pra frente? Esse mundo bonito que eles tinham. Verde, digital, inclusivo. Verde, digital, inclusivo. Isso, muito inclusivo. Plataforma Muito inclusivo. Do Moro. Do Moro. O Moro? Economia verde, digital e inclusiva. Aliás, pro Paulo essa, hein? O Moro acabou de dar entrevista na CNN falando que não vai disputar a eleição. Pulou do cavalo. Frouxo. E o Arthur também vazou. Frouxo. E o Arthur vazou também, renunciou, mas vai ser caçado ainda, mesmo tendo renunciado. Vamos lá. Desculpa. Quer comentar isso? É mais urgente? Não. Quer comentar o Moro? Foi agorinha.
Então vamos lá. Não, vamos embora. O Moro tem que dar os louros pro Paulo Matias, né? O Paulo Matias é que falou sempre é verdade. que o Moro não ia ser candidato. Eu não sei se ele acertou pela razão certa. Ou jantou com o Dória. Pode ser, mas a verdade é a seguinte: o Moro queria muito ser candidato, não é que ele não aguentou. Ele não aguentou, o establishment todo foi em cima dele e ele não aguentou a pressão, não aguentou, fraco. Mas ele sempre foi fraco. Essa história de que o Moro era um grande cara, não sei o quê, o Moro tinha toda a imprensa do lado dele, batendo palma pra ele, a nação inteira batendo palma pra ele porque ele estava prendendo vagabundo, e enquanto isso ele era e estava lá protegidão da posição de juiz. Quando ele desceu para o campo da política, ele sempre foi um bosta. Sempre foi um bosta. A palavra se empolga também. Deixa aí. Não, mas é verdade. Ué, não foi? Pergunta. Sim. Quando o Moro não foi um bosta? Ele foi um bosta como ministro da Justiça. Depois, não fez nada. Fez absolutamente nada como ministro da Justiça. Descobriu no meio do caminho. E aí houve uma falha do Bolsonaro também. O Bolsonaro convidou um ministro da Justiça pelo que ele achava que o cara era de notícia de jornal. Depois descobriu que o cara não acreditava em nada igual do que ele pensava. E aí o Moro foi ser ministro da Justiça de um cara com quem ele não concordava com nada. Então, assim, e quando o ministro da Justiça fez um trabalho horroroso. Ninguém pode dizer que o trabalho do Moro como Ministério da Justiça foi maneiro. E aí ele vai lá e sai enfiando uma facada nas costas, fazendo um papelão, dizendo que ia mostrar que ia ter interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. No final fizeram não sei quantas, 60 e poucas entrevistas, não sei quantas páginas de relatório. Ninguém disse que houve intervenção na Polícia Federal, ou seja, só aconteceu segundo o Moro. Então, assim, no final das contas, aí depois ele saiu, ficou lá na iniciativa privada, dando palestrinha e não sei o quê, compliance. Vou ser candidato. Quando foi candidato, todas as vezes que ele abriu a boca, foi um desastre. Um desastre, chato pra caramba. As propostas insossas. Ninguém. Então, mas diz que ele tinha... Não, é o seguinte, deixa eu vou dar uma informação pra vocês. Eu estou ligado. Estamos de volta, Paulo Figueiredo aqui com a gente, batendo um papo sensacional nesse programa. Gostoso conversar com o Paulinho, né? Paulinho Bens a Deus. Claro, é um cara que fala claro. Eu gosto dele que ele fala claro, você entende. É bom conversar com gente assim. O que eu tenho informação é o seguinte: o Moro estava com calça desde o início. Sentaram no Gero, uma mesa no Gero. Só no aperitivo aqui. Foi falado aqui. Foi falado aqui. Aí era o seguinte, quem tiver melhor vai. Parece que vai ser o calça. E o Moro vai nas costas. E o Moro, o que, vice? Vereador. Não vai sei. encoxando. Não sei. Vai ser o calça mesmo. Calça é o cara da terceira via. É ele. Mas, bom, já que você falou do calça... Com um ponto. Paulinho, tudo bom, querido? 1%. Só falta voto. E a história do... Aí é outra coisa. Ô, Emílio, e a história do Aécio Neves, que está articulando com o FHC, com o Temer, até Paulinho da Força entrou pro leite. O que você acha do Aécio Neves? Pô, mas o que é política, né? Esses caras todos ficam... Lembra, eu penso o seguinte... Eu pedi muito voto pro Alckmin, pedi muito voto pro Aécio. Não que eu amasse nenhum dos dois, mas é porque era contra o PT, né? E hoje a gente vê esses caras, o Aécio com o Paulinho da Força, o Alckmin vice do Lula. Você olha e fala assim, realmente, o negócio do Teatro das Tesouras era verdade. Esses caras é tudo mesmo saco. Eu trabalhei no setor público. Eu trabalhei no setor público, eu comecei a trabalhar muito tempo atrás, estou falando de 2005, 2006, eu comecei a trabalhar com um cara que hoje é prefeito do Rio, Eduardo Paes. E é um cara que me ensinou muita coisa, tenho enorme gratidão pela oportunidade que ele me deu. Mas quando eu comecei a trabalhar com o cara, ele era o homem contra o Lula na CPI dos Correios, foi assim que ele ficou famoso, né? Na CPI do Mensalão e tudo mais. Depois, no meio, enquanto eu começava a trabalhar com ele, ele virou o candidato do Lula a prefeito do Rio. E, obviamente, eu deixei de trabalhar com ele logo em seguida. Porque não dava, né? Para mim é impossível conciliar essas duas coisas, mas para ele não. E aquilo foi uma lição importante para mim naquela época. Esses caras, é tudo a mesma coisa. O jogo deles é o jogo da política. É difícil você ter pessoas com convicções, entendeu? Por exemplo, o caso do Bolsonaro. Tá agora no partido do Valdemar. Você acha que o Bolsonaro quer estar no partido do Valdemar? É claro que não, pô. Não tem convicção nenhuma, não tem nenhum... Será que ele quer aliança com o Centrão? Não. É que no meio do caminho, ele percebeu que ele não ia ser ditador do Brasil, que ele ia ser presidente do Brasil, que o Brasil tem um sistema republicano que precisa de um parlamento. Ele percebeu que ele precisava de um partido para ser candidato.
E qual é a diferença do PL pro PSL, pro PP, é tudo a mesma coisa. Então, assim, é raro você ter políticos, e esse é o ponto que eu acho legal do Bolsonaro. Você vê, pô. Ele é um cara de convicções, ele tem as convicções dele. E, obviamente, em alguns momentos ele tem que ceder, mas não dá pra dizer que ele não pensa o que ele pensa. Não, mas você pega, por exemplo, você pega o Zé Dirceu. Zezé. O Zé Dirceu, ele tava com quem? Lulu. Não. Lógico que ele tá Sempre, com o Lulu. a vida ele inteira. tá com o Lulu, mas com quem ele foi fazer acordo? Quem é que vai fazer a campanha na Bahia? O Gedel. Ele sentou com o nosso querido peruca não, o implantado. Quem é o implantado? Que fez o implante com dinheiro público? O Renanzinho. Renanzeira. Sentou com o Renan e Eunício, que derrubaram a Dilma. Vai vendo. Se você pegar lá, eles que fizeram o E a impeachment. Dilma tá na TV fazendo campanha. Derrubaram a Dilma. Ele sentou com os dois, acertou, e o Gedel vai fazer a campanha. Olha, Ou seja, Tá balcão de negócio. pra ganhar a eleição. Acabou, é negócio. Mas não tem é ideologia. É business. É business. Mas vocês que são. Não, vocês não. Vocês. Fica a gente Vocês. brigando. A gente aqui Não tem ideologia. coração. Então, mas o Tem cara A alma. gente aqui tem alma. Você acha que o Alckmin... A gente aqui tem ideologia. Ainda bem. Tem? Lógico. E político tem ideologia? Não. Tem? Por isso nós precisamos o trocar. Bolsonaro tem ideologia? Precisamos trocar. Eu acho que tem. Tem? Qual é a ideologia do Eu acho que o Bolsonaro tem. Quando a gente fala aqui a palavra ideologia significa um sistema, uma visão de mundo através de um sistema fechado que funciona de forma perfeita, né? Eu não acho que o Bolsonaro tem ideologia, mas eu acho que ele tem as ideias dele, sim. Eu não acreditaria, tomara que gravem isso aqui um dia, mostrem pra mim se eu estiver errado, mas eu não acreditaria que o Bolsonaro um dia seria vice do Lula, de um Lula da vida, ou do Marcelo Freixo. E é exatamente isso que a gente tá vendo com o Alckmin, pô. O Alckmin era o cara que chamava o Lula de bandido, era o cara que... E esse vídeo dele da semana passada, gritando, Lula! Ele nunca foi assim quando ele era candidato. Agora ele tá deu mais um gás, né? de verdade. Tomou um então forte você fala virão. assim, não dá pra... Olha só, toda generalização, ela tem... Você tem que separar as coisas, né? Então, assim, em geral, esses políticos profissionais são todos assim. Mas eu acho que o Bolsonaro é um cara fora da curva e a população elegeu o Bolsonaro por enxergar que ele era um cara diferente, de fora dessa política do dia a dia. Tanto que dói muito pro eleitor do Bolsonaro essa aliança com o Centrão. Eu me sinto confortável nessa posição pelo seguinte, porque eu sempre defendi que o grande problema do governo Bolsonaro era ele não entender que ele precisaria fazer aliança com essas pessoas que estão aí no Congresso. Porque, não, o Bolsonaro é um safado, faz aliança com o Centrão. Mas os caras que estão eleitos são esses, você quer que ele faça aliança com quem? Os caras que foram eleitos dizendo que eram de direita, Frota, sei lá, Joyce, esses caras todos viraram a casaca, pô. Você vê, o Frota era o grande cara da direita, a Joyce era Bolso-Joyce, sei lá, Bolsonaro de saias. E, no entanto, traíram o cara. Vocês querem que o cara faça aliança com o quê? Então ele tem três opções. Ou ele não governa e sofre um impeachment, ou ele dá um golpe e vira um ditador, ou ele compõe com o Congresso que está eleito. E eu acho isso normal. Eu acho que deveria... O erro do governo Bolsonaro foi ter, no início, era briga todo dia por Twitter, era confusão, era problema de articulação, era mandar a gente embora. Foi um governo que começou de forma muito atrapalhada e foi perdendo sustentação por causa disso. Se tivesse usado aquele primeiro momento para aprovar 1, 2, 3 reformas importantes, o Bolsonaro estava aí nadando de braçada. Então, não tinha nem discussão. Mas o Bolsonaro, ele gosta de fazer... Ele gosta a gente é conflituoso. Sim, gosta do conflito. Ele gosta. Eu não sei se gosta do conflito. Você tem que entrar em conflito. Não, então. Porque você vai fazer o quê? Ou você cede a agenda dos caras, ou você... Então, assim, eu só acho que o governo negocia mal, né? Porque você vê, própria aliança com o Centrão, o que o governo leva da aliança com o Centrão? Tá bom, não tem impeachment, ok. Fora isso, tem o quê? Quais são os projetos do governo que estão sendo aprovados? O Arthur Lira tá discutindo o projeto do Alexandre de Moraes, né? Botando para botar em regime de urgência, projeto de fake news. Projeto que é contra o interesse do governo, que é contra o interesse do Brasil, mas é a favor do interesse do Alexandre de Moraes. Então, assim... não acho que o Bolsonaro goste tanto de conflito assim, necessariamente. Eu acho que os conflitos acabam acontecendo porque ele tem uma visão de Brasil que é diferente da visão
do Congresso. Eu lembro sempre do meu avô, a entrevista clássica dele com o Alexandre Garcia, quando ele vira e fala assim, pô, eu chegava na caserna, era todo mundo Brasil, pátria, pô, salve, salve, Brasil em primeiro lugar. Quando cheguei no Congresso, pô, viraram para mim, quando eu perguntei, e o Brasil? Presidente, faça-me o favor, né? Então, assim, eu acho que tem muito a ver com isso, sim, Time. Acho que tem muito a ver com isso. Pelo menos eu acho. Eu não tenho essa relação pessoal com o presidente Bolsonaro, mas é a percepção que eu tenho pelas ações. Muito bem, queria agradecer. Vocês têm mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Aí do Morgadão. Tem, Morgadão, pra você não reclamar. Você tem, Nívia? Tem. Nívia Tem, mas é outro... Mulheres de direita. Vamos lá. As direitonas da praia. As direitonas da praia. É importante ter mulheres de direita. Aqui, eles não me deixaram falar. Tá vendo? Eu sou a fã. Fala assim que você foi a convidada de honra. Você foi a convidada de honra. Paulo nem percebeu que eu tava aqui. Sou Mas não uma falou fã um dele, uma seguidora. Admiro muito você, Paulo. Obrigado. Vai, faz a pergunta. Não, então, a pergunta que eu queria fazer é de outro tema. Vocês vão brigar comigo. Pode fazer o tema que você quer. Paulo, eu queria falar sobre a Disney. Dizem que quem lacra não lucra, correto? Sim. Porém, me parece que lucra por um lado, sim. Por que esses caras insistem nessas agendas progressistas, sabendo que vão ter um prejuízo? Da onde que vem? É para parecer bonitinho, correto? Vale o preço? Então, as ações da Disney já caíram 15% esse ano. 15%, estamos falando de uma empresa aí que deve valer uns 250 bilhões de dólares, né? O que é isso? É bastante grana. O Sami tá aí, que é um homem das ações, pode explicar melhor. As ações do Netflix, que são outra empresa que resolveu lacrar em tudo que produz, o Netflix perdeu 200 mil assinantes nesse acho que quadrimestre ou trimestre, e está projetando que vai perder 2 milhões de assinantes. As ações da Netflix, acho que de ontem para hoje, caíram 40%. Caramba. A da Disney, a gente está falando de 15%, mas desde o ponto mais alto, em março do ano passado, as ações da Disney já caíram, algo como 37%. Pô, se uma empresa perder quase 40% do valor de mercado, vale a pena? Eu acho que do ponto de vista do acionista, não. E eu vou te dar um outro exemplo. O Elon Musk fez uma oferta para comprar o Twitter, né? Ele ofereceu, tá aí o Sami vai me corrigindo. Se eu não me engano, $54 pela ação do Twitter. Eu acho que a ação do Twitter hoje não está valendo $40, mas deve estar mais ou menos nessa faixa. Ou seja, ele ia dar um bom lucro para os acionistas. O conselho só que ele falou o seguinte: eu vou comprar o Twitter e eu vou transformar o Twitter de novo numa ferramenta de liberdade de expressão. As pessoas vão poder falar o que elas quiserem desde que não seja crime. O board, né, o conselho de administração do Twitter, em vez de defender os direitos e os interesses dos acionistas do Twitter, o que um acionista quer com uma empresa? Ele quer ter lucro. Né? A empresa pública, o acionista quer lucro. Então ele quer ganhar dinheiro. Então, veja, o cara ia pagar muito mais do que a ação vale e os acionistas iam botar uma bolada no bolso. O que o board do Twitter fez? Ele fez uma tal de poison pill, uma pílula envenenada, uma pílula de veneno, que dizia que se o Musk comprasse mais do que 15%, eles iam começar a diluir as ações do Musk através de novas emissões e ia custar muito caro para ele comprar a empresa. Fizeram isso para que a empresa não fosse comprada especificamente pelo Musk. Ora, mas se o interesse dos caras é lucrar, por que eles estão fazendo isso? A resposta é: porque para essa elite rica, bonita, é mais importante lacrar do que lucrar. Muito mais. É a resposta de que não é o dinheiro que importa. O que importa é você ficar bem com seus pares. Essas empresas não têm dono mais. Elas não têm dono. Quando uma empresa tem dono, ela começa a ter uma preocupação maior de dar lucro. Quando uma empresa começa a ser pública, o interesse imediato é, os executivos ganharem bônus ali no momento, darem um jeito deles de darem uns balões dele para ganhar bônus e ganharem com os stock options. Isso é o primeiro, claro. Nesse ponto eles querem ganhar dinheiro, sim. Mas numa outra coisa, eles querem ficar bem com os seus pares. Esse cara, ele quer chegar no jantar dele lá no Gero e levar o tapinha nas costas. Ele quer ficar bem com os amigos no clube de golfe. Ele quer ficar bem, quer aparecer na CNN para falar. Porque isso também, enquanto ele estiver bem, isso vai abrir portas para eles em outros lugares. Você pega Hollywood. Hollywood, por exemplo. Se você não for de direita em Hollywood, você não trabalha mais, cara. Vejam o que fizeram com a carreira do Mel Gibson.
Sim. Veja, que inclusive tá num puta filme aí no cinema, Padres 2, não sei se já estreou no Brasil, mas destruíram a carreira do Mel Gibson. A não ser que você produza. A não ser que você seja que nem o Adam Sandler e o velho lá, do Clint Eastwood, que produz você produz os seus próprios filmes. Mas não estão muito na moda, né? Tem que estar na moda pra ser canhoteiro. É o que eu falo pra vocês. E não tem Oscar. E não tem Oscar. Mas não tem. Tem que estar na moda. Você precisa colar. Gordão, você tá no time errado. Precisa colar no TikTok. Você precisa colar no TikTok. Você precisa lacrar. Precisa estar na turma da lacração. Aqui você vai ter uma turma boa. Lá no Leblon. Mas não vai andar no Leblon. Isso, não vai andar de barco. Não vai andar com a Anitta. Você tem que colar com a Anitta. Não, eu prefiro estar com o velho. Porra, a Anitta deu uma puta roubada no Spotify. Feio, Anitta. Deu uma lobateada. Deu uma puta lobateada. Fica cagando regra aqui. Porra, roubou. Você viu ou não? Que usou a ferramenta dos fãs para VPN. Fez igual a gente fez pro Sami ganhar o... Não. Comunix. Fez o Comunix. Não, a gente fez o Comunix foi forjado por esta audiência podre que aqui está. E esse ano comprou audiência. Fizeram o robozinho lá. E esse ano a gente vai pro hat-trick. É? O cara deu um PlayStation. Deixa eu agradecer. Deixa eu agradecer. O Sami merece, pô. Não, mas foi roubado. Você fez igual a Anitta. Não agradeceu a gente. Ó, peguei os dados aqui, Netflix caindo 35%, a Disney perdeu 30% no último ano. E o Twitter voltou a recuperar, mas de qualquer forma chegou a 46, 47 dólares. E a oferta do Elon Musk era 54 dólares,20 centavos, eu lembro bem. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu, se sou acionista, vou vender. Eu não ligo se o filme... Quando fica forçação de lacração... Exatamente. É ruim. Mas a Netflix vale dizer que a Netflix não se dá bem com Hollywood. Tanto é que eles foram... Netflix tem muita lacração. Mas eles foram boicotados no Oscar. O que mais tem é documentário de esquerda. Muito bem. Deixa eu agradecer a presença do Paulo. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Hoje a gente abusou de você. Ficou aí esse tempão todo. Puta, obrigado. Esse é o melhor programa que eu faço. Imagina. Imagina, queria te agradecer mesmo. Eu mais gosto de fazer. Obrigado. Obrigado aí pela sua participação. Você sabe, nas redes sociais o Paulo Figueiredo é lá, tá lá no YouTube, Twitter, Instagram. É Paulo Figueiredo. Obrigado aí pelo tempo aí que você conversou com a gente. Real P. Figueiredo é o Instagram dele, que é onde você tem todos os canais aí, os caminhos aí para você conhecer o trabalho do Paulo Figueiredo, que fala simples, fala fácil. E fala direto. E fala gostoso. Não fica em cima do muro. Direto ao ponto.